Universitária FM 99.9. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá para você que nos acompanha pela Universitária FM 99.9, a nossa rádio pública. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Também estamos no ar pela Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. Eu sou Débora Brito, jornalista da Marco Zero Conteúdo, portal de jornalismo independente e investigativo. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook e, além de nos assistir, você pode enviar perguntas e comentários sobre o tema em debate. Basta acessar a nossa página no facebook.com/programa Fora da Curva. Bom, o Brasil figura na lista dos países com maior população carcerária no mundo. Em 2016, tínhamos mais de 726 mil pessoas privadas de liberdade, de acordo com o último balanço oficial divulgado pelo Ministério da Justiça. Temos avançado a passos lentos em políticas que garantam a proteção e os direitos das pessoas sob a guarda do Estado. O caso emblemático desse cenário é as audiências de custódia, que é quando o preso é apresentado a um juiz em até 24 horas após a prisão em flagrante, para avaliar justamente se há necessidade de que a pessoa que foi presa seja mantida encarcerada ou posta em liberdade. Essas audiências de custódia foram implementadas em todo o território nacional a partir de 2015, com a resolução do Conselho Nacional de Justiça, e elas tinham por objetivo reduzir a violência policial e as prisões provisórias, contribuindo, supostamente, para mudar o cenário de superlotação do sistema carcerário brasileiro. No entanto, mesmo com a implantação dessas audiências, desse dispositivo, que são defendidas pela sociedade civil como uma forma de garantir o acesso à justiça, a cultura do encarceramento tem prevalecido aqui no Brasil. Para entender por que essa estratégia parece não estar dando certo, Fora da Curva dessa quinta-feira pergunta por que o acesso à justiça é tão desigual no Brasil. Para debater sobre esse tema, a gente está contando com a presença aqui de Juliana César, assessora de projetos institucionais da Gestos. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, Débora. Laércio, Tarsila, bom dia e bom dia, ouvintes do programa Fora da Curva. Bom dia. Também contamos com a presença de Tarsila Maia, que é defensora pública da União. Obrigada, Tarsila. Eu que agradeço o convite e bom dia a todos e todas. Bom dia. Também está aqui com a gente para ajudar nesse debate Laércio Portela, jornalista da Marco Zero Conteúdo. Bom dia, Débora, Tarsila, Juliana, os ouvintes aí que estão nos ouvindo aí pela rádio e o pessoal que está acompanhando pelo Facebook. Bom, acho que para começar, seria interessante dar ao ouvinte um pouco do contexto de como é que surgem, por que essa foi uma estratégia, inclusive defendida pela sociedade civil, para enfrentar um debate que aí ainda é um pouco inicial na sociedade, quando a gente vai falar a grande sociedade não está na boca das pessoas, por exemplo, o encarceramento em massa. Como é que surgiu a estratégia das audiências de custódia e se é que elas hoje já pode se dizer que elas deixaram de funcionar, foi uma estratégia que deu errado, por que isso aconteceu? Tarsila? Então, na verdade, as audiências de custódia, elas parecem ser novidade, mas não deveriam ser. Elas estão previstas na Convenção Americana de Direitos Humanos e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. E são essas duas convenções, essas duas normas internacionais, elas são ali da década de 60, 70. Então, isso é bastante antigo. E aqui no Brasil, a gente incorporou essas duas normas em 92. Então, a gente já deveria ter até porque existe essa previsão na convenção, de que os países aderentes devem modificar suas legislações para garantir a apresentação do preso logo depois da sua detenção. Então, o Brasil, na verdade, deveria estar cumprindo essa norma, a qual aderiu voluntariamente, faz tempo, 92, a gente tem um bom tempo aí. Então, a gente tem diversos movimentos e diversas discussões a respeito do superencarceramento. Eu acho que a última modificação legislativa importante que nós tivemos foi a aprovação de uma lei em 2011, que a gente chama de Lei das Cautelares, que é uma lei que vem para modificar o Código de Processo Penal brasileiro e tentar colocar a prisão como realmente aquela última medida mesmo.
Então, a gente tinha antes um sistema em que a gente só tinha possibilidade de liberação ou liberação sem nenhuma condição, com fiança ou a prisão, né? E a gente passa a ter várias possibilidades de implementação de medidas cautelares. Então, é quando vem o monitoramento eletrônico e tem outras medidas que são menos até invasivas. E aí, dentro desse contexto também das leis das cautelares, tem a questão das audiências de custódia. E o que é que se esperava? Esperava-se que, com a apresentação do preso a um juiz, que ele fosse analisar o caso de forma mais individualizada. Né? Antes a gente já tinha a análise daquela prisão por um juiz, porque isso é obrigado, a lei brasileira obriga que isso aconteça. Só que você faz a análise com base em papéis. Então, eu gosto muito de uma expressão que Aurí Lopes Júnior e Caio Paiva, que são 2 autores dessa área, usam, que eles falam em romper a fronteira do papel. Então, ali você teria uma oportunidade para que aquela pessoa desse a sua versão de como foi a prisão. Porque a gente sabe que aqui no Brasil existem prisões que são feitas completamente à margem da lei. Então, seria essa oportunidade. E aí teria realmente, como você bem disse, os objetivos de reduzir o encarceramento provisório, está inclusive expresso na resolução do CNJ a respeito, e reduzir a violência policial. E, enfim, nós não tivemos os dados do IFOPEM, dados até dos monitoramentos estaduais demonstram que a gente não teve uma redução no encarceramento provisório. Por outro lado, a gente tem, foi dito na reunião que a gente teve na semana passada, por um desembargador do Tribunal de Justiça aqui de Pernambuco, que foram mais de 12 mil pessoas que foram liberadas em audiência de custódia. Então, ainda que a gente tenha, e aí, enfim, eu acho que a gente vai discutir mais daqui para frente, essa questão de se falhamos na estratégia, mas foram 12 mil pessoas que foram liberadas e que, com certeza, não seriam liberadas tão rápido se não houvesse audiência de custódia, porque ela precisa acontecer 24 horas depois da prisão. Então, eu acho que nós precisamos avançar em vários pontos, mas é uma questão que é daqui para frente. Eu acho que a gente precisa lutar, inclusive, porque existem ameaças às audiências de custódia. Eu acho que a gente precisa lutar para que ela seja mais efetiva. Mas eu não acho que não posso dizer que foi um fracasso completo. Eu acho que tem algumas questões, como esse contato é importante para o juiz, é importante a gente ter algumas medidas que são tomadas em audiência de custódia. Eu acho que é importante, mas que a gente não usa nem perto do potencial todo que ela tem. Juliana, e você também a Gestos compõe, né, o comitê que monitora a execução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, que estão inclusos, inclusive, o acesso à justiça. Como é que tu avalia essa questão, inclusive se baseando nos dados que a gente tem hoje de Pernambuco, nos estudos que já foram feitos? Como o Tarsila falou, é preciso, talvez, qualificar mais. O que é que falta? Como você disse, a Gestos ela integra o GT da sociedade civil para a Agenda 2030, que é uma agenda de desenvolvimento sustentável e que tem o ODS 16, que trata do acesso à justiça e instituições democráticas. Até por causa disso, de tentar verificar como é que está o andamento desse ODS, desse objetivo sobre a justiça, a gente fez um relatório que trata especificamente das audiências de custódia, trata do acesso à justiça, mas das audiências de custódia. Eu acho que eu concordaria com o diagnóstico feito por Tarsila. Na verdade, a gente tem que separar o instrumento de como esse instrumento está sendo utilizado, empregado ou desenvolvido. As audiências de custódia, elas têm um intuito extremamente positivo, elas são extremamente importantes. Ainda mais nessa sociedade violenta, patriarcal, racista em que a gente vive e que a aplicação da lei, às vezes, está muito longe da justiça. Está longe da própria lei, quiçá da justiça. Então, o que a gente precisa é qualificá-la. Primeiro, garantir que ela aconteça. Né? Ela está acontecendo, mas ela não está acontecendo em todas as comarcas como deveria, no prazo que deveria. No relatório, a gente fez uma avaliação até desse tempo. Tarsila falou que é o ideal, né? O prescrito, na verdade, que deveria acontecer é 24 horas, mas isso não é a regra, embora tenha acontecido. E a gente chegou a um caso no relatório de avaliar para ver qual foi o máximo que a gente achou em Pernambuco e achou de 122 dias para acontecer essa audiência de custódia, mais de 4 meses. Foi lá em Oricuri. Foi um caso extremo, foi.
mas significa que as audiências, sequer na questão temporal, elas estão sendo respeitadas. E também a gente tem que mudar até a própria cultura judiciária. A gente fala da sociedade, da polícia, que tem essa ideia do aprisionamento. A liberdade, que pela lei é a regra e a prisão é a exceção, ela não é vista nem pela sociedade, nem pela polícia dessa maneira, né? Primeiro você prende, depois você vê se é para assaltar, quando na verdade é o contrário, né? E dentro do próprio judiciário existe essa questão. Existe uma coisa que tem um debate social e jurídico de dois mitos, que são da impunidade e do rigor. Sociedade boa é aquela que pune e aquela que pune de maneira rigorosa. E a gente está longe das duas questões e nenhuma delas está literalmente, nenhuma delas está necessariamente vinculada com a justiça. Você não tem que prender, privar de liberdade para aplicar a justiça e nem aquela pena mais alta que vai fazer isso. E se a gente for olhar o perfil social de quem é liberado e de quem é mantido na prisão provisória, e aí a gente vai ver que tem um perfil social bem definido, né? São de pessoas majoritariamente jovens, negras, periféricas, e o tipo de crime é ligado a patrimônio e ao tráfico de drogas. E aí, tráfico de drogas é feito o caso que a gente deve conversar um pouco mais à frente, que não necessariamente é o tráfico exatamente, mas é de qualquer coisa ligada a qualquer droga e que aí você encarcera. Mas aí é a maconha, não é a cocaína, não é a heroína, não é nenhuma droga mais grave. Então a gente pega o avião, a mula, aquela pessoa que está bem na ponta e ninguém na política vai atrás de quem é, ou então, por exemplo, de uma questão estratégica de definir se o objetivo é efetivamente acabar com o tráfico de drogas, que é uma outra discussão, né, de como é que a gente vai legalizar e vai lidar com a questão das drogas de uma maneira um pouco mais vinculada à realidade e aos direitos humanos. Se a estratégia for essa, a estratégia está bem ineficiente, porque está lá na ponta e não em quem manda. No debate que aconteceu na semana passada, lá na OAB, o desembargador Mauro Alencar disse que há ainda muita resistência de juízes, tanto federais quanto estaduais, ao instrumento da audiência de custódia. Embora ele se posicionou, ele pessoalmente, a favor, viu os benefícios, né? E aí eu pergunto um pouco, parece que a gente fazendo esse balanço que está lá no relatório, é muito importante, realmente, 12 mil pessoas não ficaram detidas após a audiência aqui em Pernambuco, embora o número de mais de 13 mil pessoas permaneceram encarceradas, né? Acho que dá em torno de 56% do total permaneceu encarcerada. E aí uma pergunta que eu faço é sobre esse perfil dos juízes também, dos magistrados, né? Porque parece que não é toda a categoria que percebe na audiência de custódia um instrumento de desencarceramento. Parece que esse conceito de reduzir o número de pessoas encarceradas não é unânime ou homogêneo na categoria dos juízes. E vocês acham que a formação do juiz, muita gente diz assim que é um grupo que está muito descolado da realidade, do cotidiano das pessoas, especialmente das periferias, influencia nas decisões, das tomadas de decisões? Eu queria só segurar essa pergunta, Claro. porque a gente está com a participação agora, né, que está com a limitação de tempo, do advogado Vitor Oliveira. A gente estava falando agora, inclusive, Juliana citou um caso recente que aconteceu aqui no estado, para quem ainda não está por dentro, que diz muito sobre isso que a gente está debatendo, né? Sobre a eficácia e como estão sendo realizadas essas audiências de custódia. Na terça-feira dessa semana, o produtor cultural Ojuara teve concedido habeas corpus sem restrições. Ele tem 25 anos e o caso, né, dele é que ele foi preso por mais de 8 meses, acusado de tráfico de drogas. E ele é reprimário, né? Tem um endereço fixo, tem atividade remunerada. E ainda assim, ele não conseguiu ter a audiência de custódia. Segundo ele, na audiência, inclusive, a juíza sequer olhou para ele, que foi extremamente rápida. Então, a gente está aqui com o advogado Vitor Oliveira para dar um pouco desse contexto. E tá me ouvindo, Vitor? Estou ouvindo, estou atento. Bom dia. Queria Bom que dia você a pudesse todos. contar para a gente, para os ouvintes, como é que foi, né? Como é que procedeu essa relação do acesso à justiça, no caso do Ojuara, até ele conseguir agora o habeas corpus, mas durante esses 8 meses que ele ficou preso provisoriamente. Ok. Então, primeiramente, bom dia a todos os ouvintes e a todos da rádio. Na realidade, o Ojuara, né, que é popularmente conhecido aqui na cena cultural do Recife, em Pernambuco, ele foi preso ilegalmente
acusado de tráfico de entorpecentes, né? Infelizmente, a lei de entorpecentes, que é a lei 11.343 de 2006, ela não define muito bem quem é usuário e quem é traficante. Isso fica muito a par da polícia, que está ali sendo o primeiro instrumento do Estado a ter contato com os suspeitos, né? E no caso do Juan, ele ali teve o azar, na verdade, de estar na hora errada, de estar no local errado, e foi pego numa loja com a quantidade de 3 quilos de maconha. Mas o que acontece? A polícia, ela segue um estereótipo, né? Na grande maioria das vezes, eles prendem as pessoas mais que vivem na periferia, muita gente que tem condições financeiras sempre conseguem ser enquadrados como usuários e são liberados. Na verdade, no caso específico, ele nem sequer sabia da existência dessa droga, porque no dia ele estava num estabelecimento comercial, que é a loja Recife, que fica lá no edifício Continental, na cidade do Recife, e ele tinha uma parceria com o proprietário da loja. Ele vendia ingressos dos eventos que ele organiza, né? E ele colocava os ingressos para vender lá. No dia que ele estava lá fazendo a contagem dos ingressos, foi quando a polícia chegou. Policiais apaisanas chegaram de uma forma muito atrapalhada, que inclusive na forma que eles abordaram as 3 pessoas que se encontravam no local, que era o proprietário da loja, o Ojuara e um colega do Ojuara, eles se assustaram e se evadiram do local, entendeu? Uhum. Primeiramente, quem saiu da loja foi o proprietário da loja, né? E quando o Ojuara viu a situação, viu pessoas ali na porta, a paisana, ele não sabia se era polícia, se era ladrão, queriam matar o Suellington, né? Que é o proprietário da Recife. Quando o Suellington passou correndo, saindo pela janela, ele seguiu, porque inclusive a polícia, de forma despreparada, efetuou um disparo de arma de fogo. Uhum. Que, por sorte, minha amiga, não atingiu ninguém. Que ali poderia ter acontecido algo muito pior, muito mais grave, né? Claro. Mas, assim, foi uma operação totalmente desqualificada da primeira DHPP do Recife, onde eles, no inquérito policial, informam que estavam há semanas observando o local, que constataram que ali se tratava de um ponto de tráfico de drogas. Ou seja, com certeza, não estou eu querendo aqui acusar ninguém, mas se a polícia estava investigando, com certeza o principal suspeito era o proprietário do estabelecimento, certo? Uhum. Mas, enfim, a polícia diz que estava observando a vários locais, mas no inquérito policial não informa como. Eles constataram que ali havia o comércio ilegal de drogas, certo? Ali eles não especificaram nada. Foi um depoimento bem genérico, com poucas informações. Inclusive, as outras 2 testemunhas, os outros policiais que participaram da operação, só fizeram repetir o depoimento do condutor da operação. E Juan, o Ojuara, ele teve o azar. Foi o único que foi pego, encontrado na loja ao lado. Ao retornar, minha amiga, ele foi quando ele teve o primeiro contato com as drogas. E quando ele retornou com a polícia, estava lá a droga no chão, a loja totalmente revirada, e ele foi interrogado ali e torturado psicologicamente, fisicamente, por quase 2 horas, para informar qual era o paradeiro, quem era o proprietário da droga, e ele negou saber quem era o proprietário, ele negou que era o dono da droga. Vitor. E mesmo assim não foi levado em consideração.
Vitor, Pois não? Laércio da Marco Zero Conteúdo, uma pergunta que eu queria fazer a você. Você está relatando um pouco aí da atuação da polícia. Da polícia, exato. Como é que você analisa a atuação também da justiça, né? O segundo momento, tanto a questão da audiência de custódia, o Ojoara dá um depoimento aí de que sequer a juíza olhou para ele, né? Teve uma relação ali mais direta com a pessoa que estava sendo ouvida. Eu queria saber se nessa audiência de custódia você estava presente, se foi questionado, se o Ojoara foi, de alguma forma, a juíza perguntou se ele foi agredido pelos policiais, física e psicologicamente, e depois também a postura do titular da 4ª Vara Criminal, que manteve a prisão e fez o Ojoara ficar 8 meses preso até que os desembargadores decidissem por unanimidade soltá-lo. Como é que você avalia a atuação do judiciário, por favor? Certo, olha, na audiência de custódia eu não estava presente. Era outra advogada, mas eu vi o vídeo da audiência de custódia e realmente ali o Juan, ele negou que sofreu agressões físicas porque ele ficou com medo de sofrer represálias, né? E infelizmente o exame de corpo de delito do IML não constatou nada. Então, com relação às agressões físicas, a gente não pode nem falar nada. Acredito que com relação às agressões psicológicas, já existem elementos que podem provar isso. Na audiência de custódia, meu amigo, ele realmente foi uma audiência bem rápida, menos de 10 minutos, mas já ali seria muito difícil dele ser liberado, sabe? Porque ele era o único suspeito que estava na audiência e havia prova material, que era a droga encontrada. Então, seria muito difícil ele ser posto em liberdade ali, né? E a promotora se equivocou, se levou a crer que a droga foi encontrada na casa dele e não no estabelecimento comercial de outra pessoa, do outro suspeito. E aí deu-se força para ser convertida a prisão em flagrante e em preventiva, né? Já na 4ª Vara Criminal do Recife, ali foi onde aconteceu todos os problemas, porque a prisão foi mantida, né? E com 30 dias, o antigo advogado do Juan entrou com pedido de liberdade provisória. Que esse pedido só foi respondido 6 meses após. Porque eu impetrei habeas corpus. E foi uma das coisas que eu relatei, porque o processo, existem 3 acusados e 2 respondem liberdade. Um deles nem sequer foi intimado para apresentar a defesa prévia. Ou seja, 8 meses de processo, meu amigo. Quase 9, e um dos acusados nem sequer foi intimado. Aí, eu e a doutora Thaís Bauer entramos no caso ali em dezembro. Foi quando a gente começou a conversar com o juiz, explicamos toda a situação, mas ele já tinha um discurso pronto, né, dizendo que a quantidade de droga era muito grande, que pela questão da ordem pública ia manter a prisão dele. Uhum. E quando impetramos com o HC, ele negou o pedido de liberdade, mas graças a Deus o Tribunal de Justiça deu voto unânime, né, para ele, e ele foi liberado. Para o habeas corpus, né? O Vitor, a perspectiva, né, era que o Ojoara já fosse liberado nessa semana. Você tem só assim uma atualização de quando é que ele deve ser liberado? Ele já foi liberado, ele está em casa. Já foi liberado, né? Liberado ontem. Olha, eu tenho que desligar que a minha audiência vai começar, rapaz. Tudo bem, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Bom trabalho, até mais. Um abraço. Bom, eu acho que esse depoimento do advogado Ojoara é bem significativo de tudo que a gente estava discutindo aqui, né? E esse caso aí da 4ª Vara é impressionante, assim, porque o juiz, até onde a gente sabe aqui, as informações que temos, é de que ele não costuma soltar realmente, assim, tem uma tendência de
de dar medidas muito fortes, punitivas e tal. E aí eu queria essa análise de vocês desse relato específico e também isso que eu estava falando antes, um pouco da formação dos juízes, né? Até que ponto os magistrados brasileiros estão comprometidos com essa política de desencarceramento? Então, a gente tem um judiciário, na verdade a gente tem as carreiras jurídicas em geral e até o ensino do direito. Isso tem melhorado nesses últimos anos por conta dessas políticas de inclusão, mas as pessoas que estão hoje ocupando cargos de magistrados, de promotores de justiça, procuradores da República e até mesmo defensores públicos, fazem parte de um extrato social muito bem definido. E são essas pessoas que acessam, né? Não só um extrato social definido, mas também uma cor de pele definida. Então, são questões, essa questão do racismo estrutural, a questão do hiperencarceramento, do punitivismo, são questões que são, eu acho que construídas inclusive desde a graduação. Então, a gente tem, eu posso falar por mim, né? Fui aluna da Universidade Federal, aqui na Faculdade de Direito do Recife, e a formação que eu tive foi muito dogmática. Não era uma formação para se questionar por que é que o sistema era daquele jeito e será que o sistema funcionava bem daquele jeito. Então, os juízes têm essa tendência de se entenderem como agentes de segurança pública. Tem até uma dissertação de mestrado que é muito interessante nesse ponto, da professora, agora da Federal, Manuela Abá, que ela fez a dissertação de mestrado dela analisando os julgamentos de liberdade dos julgamentos de habeas corpus lá no Tribunal de Justiça, e entrevistou também alguns desembargadores. E ela percebe nessa pesquisa que os juízes eles se sentem responsáveis pela segurança pública também. Então, quando você tem essa ideia, o juiz não deveria ter esse tipo de ideia. Ele deveria estar imparcial, deveria ser uma pessoa mais ponderada e que ponderasse também, que tivesse na mesma distância da segurança pública e estivessem também do outro lado a proteção de direitos humanos e garantias individuais como é a liberdade. Então, a gente tem uma questão de formação que eu acho que contribui para que essas carreiras pensem dessa forma. E aí eu gosto de reclamar do Ministério Público e da Magistratura, mas gosto também de colocar essa parcela de culpa também na Defensoria, né? Que nós somos também parte desse sistema de justiça que é violento. Então, a lógica do sistema é essa. É uma lógica em que você tem que prezar, em que o juiz sendo efetivo, a justiça sendo efetivada é prender, é punir. Então, a gente não tem essa associação de efetividade quando é na proteção de direitos humanos. Então, tem muito da formação e eu acho que tem muito da influência também da mídia, né? Tem aquela história de que a polícia prende e a justiça solta. Então, isso tem um impacto sobre os magistrados e sobre quem atua no sistema de justiça. Então, são, acho que, vários fatores que contribuem para que coisas como essa aconteçam. Juliana. E aí, Juliana, a tua opinião também sobre esse... A gente parte de no começo dos anos 90 mil pessoas presas no Brasil. Hoje nós estamos mais de 720 mil, quer dizer... Quais são os elementos que tu avalia, assim, que são mais importantes do ponto de vista da lei, da formação também, para que a gente chegasse nesse número tão grande? Impressionante é que o número cresce tanto de pessoas sem liberdade, presas nos presídios, as situações de superlotação. Pernambuco tem 1/3 das vagas, comparando com a quantidade de pessoas hoje que estão presas. No entanto, esse punitivismo não se reflete na redução dos índices de criminalidade, né? Como é que a gente tem essa coisa tão díspare, tão antagônica? Aumenta a punição, mas também aumenta a criminalidade. Aumentar a punição em termos, né? Existe uma questão de uma visão de que o encarceramento é solução. E como eu falei antes, do rigor também de ser. Mas isso não quer dizer que seja aplicado na prática. O que a gente vê existe um extrato da sociedade que sofre todo o rigor da lei. E tem outro que recebe toda a leniência da lei, né? E nesse intervalo aqui, a única coisa que a gente tem é injustiças.
né? Então, a gente teria que tentar reverter essa cultura que está arraigada no judiciário, na justiça de uma maneira geral, mas está também na sociedade. Ela se reflete no judiciário e da pior maneira, porque, como disse Tarsila, quem hoje domina, pelo menos as posições de poder no judiciário, quem está decidindo, são pessoas brancas, heterossexuais, cis, né? De uma alta renda, que tem toda uma visão de mundo que a gente já tem essa cultura na nossa sociedade. Como eu falei, a gente vem de um patriarcado, de um racismo, de uma violência completa e da dominação, da expressão de poder pela submissão de quem está abaixo, que ela vai se expressar dessa maneira na hora de aplicar a lei. Então, ela coloca essa visão. Então, como no caso de Ojuara, de ser jovem, ela tem 25 anos, ser negro e ser visto próximo, mesmo que não tenha nada a ver com a história, porque eu estou aqui na Rádio Universitária, se descobrem drogas aqui, eu vim dar uma entrevista, por que seria eu a pessoa que estaria presa, né, e não quem é a pessoa que é responsável pelo armário onde estaria guardado, por exemplo. É uma questão de lógica, mas a lógica não se aplica. Se aplica é a lógica da nossa sociedade de encarceramento das pessoas pobres, negras e periféricas. Isso vem desde, como Tarsila disse, desde a formação. Eu também fui à faculdade de Direito, além de ser dogmática, e ela não tentar discutir as bases do sistema e o quão correto elas estariam, e se existiriam alternativas a ela, fazer uma inquirição. A parte boa é que a gente pega princípios. Então, aí algumas pessoas se salvam, né, e não vão dentro dessa dogmática da aplicação dessa lei, que ela olha para a melanina, olha para a cor da pele, para fazer. Então, a gente consegue refletir acerca de como funciona. Mas, por exemplo, não existia, na minha época, parece que agora criaram, uma cadeira de direitos humanos. Não existia direito de gênero, não. O que a gente tinha era uma cadeira de direito internacional público que falava, en passant, com o tempo que havia, dentro de uma cadeira que só tinha 2 aulas por semana, num semestre, do que a gente tem de compromisso de direitos internacionais, direitos humanos, e aí entra tudo, não era só direitos humanos, não. Então, não existe uma formação para isso, e isso é visto como a parte. Isso é um cosmético dentro da justiça. E isso é transportado. Quando saiu a lei, antes de existir a Lei Maria da Penha, o movimento feminista tinha uma força muito grande. Inclusive, o juiz da 4ª Vara Criminal é bem conhecido, o movimento feminista, por uma publicação que ele fez e, felizmente, não conseguiu lançar, sobre a Lei Maria da Penha, de como ela é uma violação dos direitos dos homens. Então, quando a gente tenta discutir isso, o movimento feminista fazia, antes da Lei Maria da Penha, de que tivesse a Convenção de Belém Pará, que fala sobre a erradicação da violência contra as mulheres, eu mesmo estive presente e ter apresentado petição e os juízes rindo, dizendo assim, eu quero direito aqui presente. Não importava que a Convenção tivesse sido incorporada e valesse como lei, até uma norma muito mais importante que as leis ordinárias que a gente tem dentro da escala hierárquica das leis. Porque dizia que isso não era argumento jurídico, quando era. É um profundo desconhecimento de como funciona a justiça e do desrespeito a normas que têm valor constitucional. Quiçá a prática. Uma estrutura complexa, né? A gente tem que fazer um rápido intervalo agora e já a gente volta com o debate por que o acesso à justiça no Brasil é tão desigual aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM, Agenda Cultural. Nesta sexta, a banda mais bonita da cidade faz show no Estelita a partir das 10 da noite. O grupo curitibano apresenta a turnê do 3º disco da carreira, De Cima do Mundo Eu Vi o Tempo. A banda pernambucana Torre também agita o público da noite. Ingressos à venda na plataforma Simpla. A Academia da Berlinda comemora 15 anos de existência nesta sexta no Clube Bela Vista, que fica localizado no bairro de Água Fria. A partir das 10 da noite, o grupo convida os DJs Edinho Jacaré e Valdir Português para animar o público numa noite de comemoração dançante. Ingressos à venda na plataforma Simpla. Universitária FM, Agenda Cultural. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. Às 9, Otto,
em Otomatopeia. Bala que dispara contra o tempo. Volta. 10 horas. Hermeto Pascoal no Mundo dos Sons. E às 11 horas, cantora portuguesa Carminho. Nesta noite choveu muito nas pedras da minha rua. Domingo, na 99.9, fim de noite especial. Universitária FM. Serviço. A ADUFEP promove debates com os candidatos à reitoria da UFPE. No dia 14 de maio, terça-feira, às 15 horas, no Centro de Tecnologia e Geociências CTG da UFPE. E no dia 22 de maio, quarta-feira, às 16 horas, na quadra esportiva do Centro Acadêmico de Vitória. Participe e conheça as propostas dos candidatos à reitoria da UFPE. Uma realização ADUFEP. Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Olá, amigos da Rádio Universitária FM de Recife. Todos os domingos, às 11 da manhã, eu estarei na companhia de vocês, desvendando segredos de músicas que marcaram época, revelando as emoções e situações vivenciadas pelos compositores no momento da criação. O programa Então Foi Assim, todos os domingos, às 11 da manhã, aguardo vocês. Universitária. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. O programa Fora da Curva está de volta com jornalismo, crítica e diversidade. Hoje nós perguntamos por que o acesso à justiça no Brasil é tão desigual. Estão aqui conosco participando do debate Tarsila Maia, defensora pública da União, e Juliana César, assessora de projetos institucionais da Gestos, também Laís Portela, jornalista da Marco Zero Conteúdo. A gente estava aqui conversando sobre o que é que está por trás, né? Quem são as pessoas que têm o poder de fazer os juízes e as juízas, né, de determinar a permanência ou não. Eu queria trazer um dado só para os ouvintes e para a gente poder discutir aqui também, né, que em Pernambuco, de agosto de 2016 a setembro de 2018, né, a gente já falou, foram mais de 20 mil audiências de custódia realizadas, de um total de 24.124 pessoas que foram ouvidas, chegaram a ser ouvidas, permaneceram encarceradas. A gente já falou, né, do que é que isso quer dizer, quem é que está por lá, mas o que é que significa em termos de Pernambuco e do que se construiu de estrutura, né? Desde 2015 as audiências foram implementadas. Aqui no estado são 19 polos, né, que fazem as audiências regionais. Essa estrutura dá conta, a gente chegou a falar inclusive de um caso excepcional que passou 122 dias para poder a audiência ser realizada, mas a estrutura hoje, técnica, logística, de realização do deslocamento ao longo do estado, né, dessas pessoas, ela está dando conta? Ainda precisaria ser feito mais alguma coisa? Responder. Restituição, vamos lá. A gente pode dizer que é um passo positivo. Pernambuco investiu bastante na aplicação do que já tinha da resolução do CNJ para que acontecesse. Então, a gente teve um salto de 2015 para cá, a gente tem que reconhecer. A Defensoria Pública do Estado já está presente em diversas comarcas, existem várias delas que têm audiência durante o final de semana, que é bom lembrar que pessoas são presas durante o final de semana, não seria justo esperar, ou então seria até arriscado para a sua integridade que ficassem aprisionadas durante o final de semana esperando o dia útil. Mas a gente sabe que isso ainda não é suficiente, né? Como eu falei, existem casos, embora casos extremos, mas também não estão isolados disso. Teve mais de 4 meses, mas há vários que passam de 24 horas, né? Para que isso acontecesse. A gente teria que avançar, então, no sentido de garantir que
A gente tem uma deficiência, na verdade, muito maior do que das próprias audiências. A gente tem uma deficiência ainda do próprio Poder Judiciário, que não está presente no território do Estado, no caso, já que a gente está falando de Pernambuco, como deveria ou poderia estar. Né? Existe uma deficiência de funcionários, de pessoas, de instalações. Da Defensoria Pública do Estado, de várias comarcas, das Defensorias Públicas da União, de pessoas para poder atender com qualidade a isso e também de profissionais que tenham a sensibilidade de atender bem, que aí é uma questão ainda um pouco mais complexa de como é que a gente vai chegar a isso. Então, a gente avançou, mas falta avançar muito mais. Pernambuco é de um dos estados que tem uma justiça mais onerosa e morosa. A gente gasta muito e tem um baixo desempenho na administração da justiça no estado. Pernambuco é conhecido por isso, infelizmente, detém. Então, a gente tem muito no que avançar já nas próprias metas, que o Poder Judiciário tem metas a cumprir. Pernambuco está bastante deficitário nisso. E a audiência de custódia é mais um exemplo de uma série de deficiências que o Estado tem. Houve investimento? Houve. Há uma certa sensibilização para isso, existe. Mas medidas mais fortes, inclusive não só da administração da estrutura, que uma coisa é criar estrutura e eu contei as mesmas práticas negativas que a gente conversou antes, né? Essas práticas nefastas de expressão de um poder que se aplicam na hora de você aplicar a lei. E aí são esses dois fatores. A gente tem que aumentar a estrutura e tem que melhorar também esses recursos humanos que vão fazer a administração da justiça. E aí vai desde o policial, o meirinho, até os juízes e desembargadores. Essa falta de estrutura, você acha que repercute na falta de informação também de dados? Eu queria citar, acho que você inclusive tratou disso naquela audiência na semana passada, como existem poucos dados desagregados sobre o perfil das pessoas que estão presas em Pernambuco. Nós estamos falando de 32 mil pessoas encarceradas em Pernambuco, segundo dados do desembargador Mauro Alencar na semana passada. A gente só tem informação sobre a idade de 20% dessas pessoas, raça e cor de 26% e apenas 16% dessas pessoas a gente sabe qual é o grau de escolaridade. Isso mostra o nível de desinformação e aí me parece assim, se você tem... tão pouco importante sistematizar essas informações. Aliás, pouquíssimos dos 79 estabelecimentos prisionais em Pernambuco, muito poucos conseguem dizer quais são as penas que as pessoas que estão sob a guarda do Estado, naquele presídio, estão respondendo e qual é o tempo de pena. A gente sabe que tem vários casos aí de pessoas que já cumpriram a pena e permanecem presas. Essa desinformação não está associada também ao como se essas pessoas não fossem importantes, quer dizer, como se essa situação houvesse uma invisibilização dessas pessoas. Quando elas entram no sistema prisional, elas deixam de ser gente, né? Deixam de ser... São esquecidas pelo Estado, né? Isso é muito grave, né? Estabelecimentos prisionais em Pernambuco, no Brasil e em vários outros países, mas o Brasil, ele tem realmente dados que são preocupantes, é a questão de que os estabelecimentos prisionais são depósitos de pessoas. É um local do esquecimento. A preocupação dessa história da impunidade e do rigor, que essa sociedade é tão preocupada com a justiça, vinculando ela a prender e prender por muito tempo, como se fosse solução. Aumentar a pena não é solução para muita coisa, a gente vê aí. Não adianta agravar a pena para... A solução que se está dando agora para a violência é diminuir a maioridade penal, que já se provou que não funciona. Encarcerar mais gente. Encarcerar mais gente onde não há espaço. Ainda, assim. Porque a gente só tem 1/3 das vagas que precisaria para os preços que nós já temos. Né? Então, as soluções não funcionam. Então, não existe uma preocupação. Depósito de gente. Se a pessoa está lá depositada e eu vou esquecê-la, para que eu vou me preocupar com ela? Né? É bom lembrar que você falou de dados. A gente também tem mais da metade das pessoas que estão presas no estado de Pernambuco. Elas estão nessas prisões provisórias, não tem sentença definitiva. Então, aí é que você tinha que ter atenção para ver se aquela pessoa era efetivamente para estar presa ou não. Você mencionou que os estabelecimentos não sabem por quanto tempo a pessoa deveria estar presa. Então, como é que ela vai ser solta? Né? Assim, eu ao menos ter esse controle para ter uma conversa entre quem está dirigindo o estabelecimento prisional e a execução penal, a vara de execuções penais, o juiz. Para ter, porque a gente sabe que são muitos processos, nem sempre os juízes ou as juízas vão estar a parte de todos. Consigo imaginar isso dentro do cenário brasileiro e pernambucano. Né? Mesmo que haja um juiz ou uma juíza comprometida na execução penal, de verificar que era para ter a soltura, não fazer isso. O estabelecimento prisional também não vai ter esse controle, porque só 14% dos dados são, e mais de 80% não se sabe nada sobre tempo de pena, regime de pena, como é que deveria estar a progressão, se deveria, então não se sabe. Não se sabe a raça das pessoas, só existe informação disso para 26%.
a única coisa, desses 26 que a gente tem dado, 83% são negras, aquele perfil que a gente falou. Escolaridade também só tem 16% de dados. Desses 16, temos mais de 10%, certamente, acho que são 19% de analfabetos, é um número grande de analfabetos, e a escolaridade sempre é baixa. As pessoas de instrução superior, pós-graduação, são mínimas, que a gente também mostra a questão de classe, Sim. Como é que está aí, a raça está bem vinculada a isso. A gente não tem informação nenhuma oficial sobre população LGBTI, que sofre violências gravíssimas no sistema prisional. Pernambuco se tornou um exemplo negativo do que acontece aqui pelas violações. Tivemos condenação pela Corte Interamericana de Justiça, não foi nem a comissão. Na comissão já sofremos a repressão, as sanções, e a gente evoluiu para ser condenado também na Corte Interamericana, por diversas violações, inclusive isso. E a gente ainda está num cenário em que o Estado ainda tem a administração da justiça, porque uma coisa que já acontece em outros espaços é a privatização da administração dos estabelecimentos prisionais. Todos os de Pernambuco são do Estado, são públicos. Sim, mas existe uma indústria bastante interessada também da rentabilidade, que é de manter um estabelecimento prisional particular em que eu vou ganhar pela pessoa presa. Uhum. Imagine, quanto maior a permanência, mais dinheiro. Quanto mais gente entra, mais dinheiro, e quanto melhor. E como a gente tem essa sociedade que acha que os estabelecimentos prisionais sejam lugares de violação de direitos, de tortura, das mais indizíveis e das piores condições, de que a comida que se serve é estragada, sem o menor respeito, que as mulheres e homens não têm acesso a itens de higiene pessoal, não têm asseio, as mulheres não têm direito de acessar. Inclusive a questão de absorventes. Sim. Então, assim, é um completo desrespeito. Se a gente tem esse cenário em que lá é o depósito de gente e que, se a gente privatizar, o capitalismo ele visa ao lucro. Quanto menor o custo, melhor. Se no público já está assim, imaginem também qual vai ser a dificuldade da gente evoluir essa relação do sistema prisional se houver o capital privado aí que sabe se defender muitíssimo bem de qualquer ameaça ao seu lucro. Só emendando um pouco, o Laís puxou a bola também da desinformação, né? Está acontecendo um debate aqui nesse momento de quem está acompanhando, os ouvintes aqui, inclusive de um lado e de outro, questionando que as audiências de custódia seriam impunidade, né? O Bezerro Adriana, ele fala que é um absurdo, e ele questiona, por exemplo, né? O Ed Júnior está argumentando aqui que a audiência de custódia faz parte, né, da defesa, né, de que a pessoa só pode ser considerada, de fato, culpada após julgamento e tudo mais. Isso faria parte do procedimento usual. Eu queria perguntar a vocês primeiro, né, foi argumentado aqui, por exemplo, que se consideraria um absurdo se, por exemplo, os acusados hoje de serem os executores do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, se eles tivessem sido soltos na audiência de custódia, se as pessoas não estariam reclamando. Queria que vocês pudessem explicar, talvez tecnicamente, assim, por que a audiência de custódia, o que é que faz alguém ser liberado, né? De fato, né? A gente está falando de que tipos de crimes, né? Ou de acusações de crimes que são passíveis de serem liberados, né? Para que a gente não tenha dúvida quando a gente está falando, de fato, de acesso à justiça, né? Que é um instrumento, como vocês já reafirmaram, internacional, reconhecido em diversos países, de acesso à justiça, que tem que ser para todo mundo. Então, a audiência de custódia não significa, passar pela audiência de custódia não significa que a pessoa vá responder o processo em liberdade. Eu acho, assim, que primeiro a gente tem que... Eu sei que é difícil esse exercício, porque qualquer pessoa que tenha sido vítima de crime ou que, enfim, tem um mínimo de empatia, vai empatizar com uma vítima de crime. E a sua reação pode ser a de querer a punição imediata. Mas o Estado não pode funcionar com fígado, digamos assim. Ele tem que funcionar de uma forma racional. E a regra que a gente tem que ter é de liberdade, porque senão a gente tem acontecimentos como esse de Ojoara, em que ele estava no lugar errado, na hora errada, mas estava num lugar que não lhe pertencia. Veja, ele não era proprietário daquele estabelecimento, nem era responsável por aquele estabelecimento. Ainda assim, os 3 quilos de maconha foram imputados a ele. Então, a gente tem que ter uma ponderação. Então, quando é que é possível prender? Quando tem uma garantia, quando há algum risco de fuga, quando há algum risco que aquela pessoa
destrua provas no processo e atrapalha a investigação, ou quando há uma coisa que se chama de garantia, risco à garantia da ordem pública, que nenhum bom manual, nenhum livro de direito vai dizer exatamente o que é isso, porque é um conceito muito aberto. Mas, enfim, seria um risco que a pessoa continuasse a cometer crimes e, enfim, perturbar a paz social. E aí, assim, qual é a perturbação à paz social, ou qual é o perigo de fuga, ou qual é o perigo de a investigação de uma prisão, como, por exemplo, de Aljuara? Não existe. Não existe. É diferente, aí você vai ter que analisar, obviamente, caso a caso. Né? Você tem esses parâmetros que são determinados pela lei e você vai olhar caso a caso. Eu não conheço o processo das pessoas que são acusadas, são suspeitas de assassinar a vereadora Marielle Franco. É um crime brutal que eu tenho apenas repúdio por ele, mas você tem que analisar para ver se ele de fato... Não existe, por exemplo, a audiência de custódia pode também liberar um acusado de homicídio. Não existe crimes graves, por exemplo. Não. São uma diferenciação. Não há essa proibição legal, embora na prática haja. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa de mestrado sobre a audiência de custódia na Justiça Federal. E aí pesquisei em 4 cidades do Brasil. Antes e depois das audiências, o índice de pessoas mantidas presas com a acusação de terem cometido um roubo era de 100%. Ou seja, não teve nenhuma alteração da aplicação das audiências de custódia antes e depois. Então, há uma tendência a crimes mais graves serem considerados, e aí tem essa questão da garantia da ordem pública, normalmente se encaixa aí. Então, é necessário ver caso a caso. A gente teve, lá no Rio de Janeiro, não faz tanto tempo, uma acusação de que pessoas estavam numa festa e todo mundo foi considerado miliciano. Eu quero que milícia exista? Não, mas a gente tem que ver se aquela pessoa que estava numa festa é, de fato, um miliciano. A gente não pode presumir que ele é miliciano por uma coisa tão frágil assim, tá entendendo? Então, eu acho que eu entendo esse tipo de revolta e de, enfim, essa ânsia, mas é necessário que a justiça analise caso a caso e decida principalmente com base na lei. A gente não pode ir para um justiçamento. A gente tem que ter os parâmetros da lei. Se nem o judiciário respeita a lei, aí estamos realmente muito mal. Só para complementar, recentemente, a gente estava comentando aqui no intervalo, um juiz e uma juíza do Rio Grande do Sul não decretaram prisões sem a audiência de custódia, dizendo que ela é inconstitucional, porque a gente não poderia, né, em tese, enquadrar uma convenção internacional por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Dito isso, as audiências de custódia estão em risco, quer dizer, mesmo esse avanço, apesar de todos os senões que a gente colocou aqui, elas estão em risco? Então, eu acho que podem estar, porque existem movimentos para revogação das audiências de custódia. Na verdade, eu entendo, assim, juridicamente, não há a única maneira de acabar com as audiências de custódia seria se saíssemos da Convenção Americana de Direitos Humanos e do Pacto Internacional de Direitos Políticos e Civis. Mas a norma internacional existe, nós aderimos a ela voluntariamente. Ela vale aqui no Brasil desde 92. Então, o fato de estar em resolução, o que está é o procedimento, não é a questão da audiência em si. E quem reconheceu que essa norma tinha validade, inclusive além da lei, assim, sobrepondo a lei, foi o Supremo Tribunal Federal. Juliana ia fazer uma observação quando a Tarsila estava falando. Deixa eu me lembrar dela. Era para dizer o seguinte, uma coisa é ser liberado na audiência de custódia. Isso não significa que o processo acabou. Significa que você responde em liberdade. Continua respondendo. Então não significa que a justiça não vai mais ser aplicada, que a pessoa está livre e acabou o processo para ela. Significa só que ao invés da investigação do processo, que a gente sabe que inclusive dura anos na justiça para decidir se a pessoa é culpada ou não, enquanto ele estiver correndo, se eu vou estar presa ou não. E existem critérios também para avaliar isso, que vão desde o crime que está sendo imputado à pessoa, como a questão de ter uma renda, de ter uma residência fixa, que é para você poder identificar essa pessoa e encontrá-la. E que se isso se altera também no curso do processo, a questão da liberdade pode ser revista.
né? Se a pessoa, digamos, a pessoa foi liberada na audiência de custódia, porque ela tem residência fixa, é réu primária, tem um trabalho remunerado, tarará, foi solta. Tá. E aí, no curso do processo, ela começa a intimidar uma das testemunhas. Sim. Isso aí está no Código Penal muito explícito. Tem um inciso só para dizer isso. A intimidação de testemunha, a destruição de provas, é um motivo da prisão. Vai continuar sendo uma prisão provisória, porque a prisão só é prisão mesmo quando tiver uma sentença transitada em julgado, a não ser no caso do ex-presidente da República. Então, a liberdade que é concedida é a liberdade para responder o processo durante a audiência. E é bom não confundir isso com dizer que a pessoa está liberada do crime e ela foi absolvida. Foi uma liberação da prisão provisória. Sim. Ela não foi absolvida. O processo vai continuar seguindo e a pessoa vai responder por ele. Vai ter que aguardar, inclusive, anos pelo desfecho, seja culpado ou inocente. Uhum. E... Não, acho que a gente está chegando já ao final aqui, mas uma questão que eu acho que é muito importante, assim, como é que vocês veem, né, no cenário político que a gente está vivendo hoje, no governo Bolsonaro, a retórica da violência, a retórica da punição, né? O presidente da República, cujo símbolo é fazer gestos de arma com as mãos, liberação de armas. Ontem a gente teve uma nova medida do governo, liberando armas, inclusive até para jornalistas, políticos. Quer dizer, como é que essa retórica, a gente já viu aqui na análise que vocês fizeram, essa retórica da punição pela punição, ela é muito forte, que tem recorte de classe, de gênero, de raça. Como é que isso fica? Como é que a perspectiva que a gente tem para esse governo, para esses 4 anos aí, com essa retórica sendo feita por o presidente da República, né? E situações também como, por exemplo, o governador do Rio, o Witzel, que estava num helicóptero onde os policiais atiravam para a comunidade, isso há 2, 3 dias atrás, e ele estava no helicóptero, né? Muita gente nas redes sociais falando, isso precisa ser denunciado às autoridades, a principal autoridade do Estado estava naquele helicóptero. Como é que vocês veem o cenário aqui para frente? Eu vejo com preocupação, porque a gente tem a tendência de confundir segurança pública com punição e com violência. E a segurança pública tem muito mais a ver com acesso a direitos do que com violência. Então, se a gente tiver uma punição rigorosa e violenta, a gente não vai ter crime. Bom, a história nos mostra que não é bem assim. Então, eu acho que passa muito mais pela questão de ter acesso a direitos básicos, como educação, saúde, do que a gente ter leis que as pessoas pensam, porque eu não sei qual é o limite. Quando é que a gente vai pensar que a gente deu? Quando a gente estiver executando gente em praça pública, eu acho que a gente precisa, e principalmente o Estado, quando a gente pensa em pessoas pensando dessa forma, eu até entendo um pouco esse clamor popular. Agora, o Estado tem que ter uma postura mais neutra e mais ponderada, porque, enfim, a gente não pode pensar, como eu disse, com o fígado. A gente tem leis ainda, né? Algumas são escolhidas para ser cumpridas e outras não, mas a gente vive... Eu não consigo mais dizer que a gente vive num Estado democrático de direito, mas pela Constituição que está em vigor, a gente vive. Uhum. Então, a gente não pode permitir esse tipo de situação. Como você falou, Laércio, essas medidas recentes do governo Bolsonaro de flexibilizar o porte de armas, dito ele no limite da lei, para mim já extrapolou há muito tempo, são extremamente preocupantes. A gente, antes, o limite que existia para munição, para quem tinha direito a ter uma arma, quem tinha posse de arma, era de 50 munições por ano. Esse limite foi ampliado para 5.000 por ano. Não vai haver controle disso. É possível fazer um massacre, né? Alguns massacres. Bastante possível, porque agora até crianças, né, menores de idade, 17 anos, antes precisavam de autorização da justiça para que pudesse manusear uma arma, e agora um responsável, basta um pai, uma pessoa responsável por essa pessoa, pode autorizar o manejo da arma, disparar a arma. Ou uma flexibilização desse porte. Não é só a posse, é a porte. Então, as pessoas vão estar nas ruas armadas. E, como você falou, jornalistas, advogados públicos, a lista é longa. A gente, então, vai ter um volume de armas à disposição, a gente vai ter um volume enorme de munição que não vai ser controlada. 50 era um número que não era controlado. Uhum. Era possível de controlar, mas ele não era controlado. 5.000
É impossível, né? Vai ser difícil. A gente não tem o controle das armas do Exército, então imagine as de particulares. E ainda, acima de tudo, essa história do Estado policialesco, né? Então, digamos, a segurança pública não funciona pela estratégia da punição e do rigor, né? Vamos prender, 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 não tem limite, não funciona, porque, como disse Tarsila, as bases do Estado e da cidadania, elas são em direitos, então é garantir saúde, educação, moradia e vários outros direitos. Se a gente não vai ter isso, não vai funcionar. Tanto não funciona que os defensores desse Estado policialesco já estão partindo para a próxima, que é a autodefesa, de ter as armas em casa. Então, são pessoas sem treino para isso, sem nenhum preparo, inclusive psicológico, sem ter o manejo da arma. Aí não sabe nem se a arma vai ser manejada direito e qualquer indisposição, vamos correr o risco, então, do bang-bang, do tiroteio na rua e que vai ter muita munição para isso. E a gente precisa estar antenado e resistir para que isso não aconteça. O programa vai ficando por aqui hoje. Eu queria agradecer muito a Tarsila, a Juliana, também a Laércio, que está aqui com a gente. Só rapidamente, antes de acabar, a gente teve hoje de manhã uma assembleia da Associação de Docentes na UFPE, em que foram definidas a adesão à greve geral da educação no dia 15 de maio e a greve geral do 14 de junho. E, na sequência, os alunos estão agora realizando um ato em defesa do restante universitário. E também vão ocorrer assembleias na UPE e na UFRPE, né? Essa situação da crise com as universidades também. As informações são de Vitor Aguiar, que é estagiário aqui do Fora da Curva. O programa foi produzido por Laércio Portelli, por mim, da Marco Zero Conteúdo, e nas redes sociais esteve Larissa e Evelyn, trabalhos técnicos de Marco da Lata. E o Fora da Curva volta amanhã. Acompanhe a gente nas redes sociais. Até a próxima. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12